Inspirado na predicação que eu acabei de predicar, que estou subindo aí no canal, quero falar de Job 42, 16, 17, que habla no final de sua vida que ele foi muito próspero novamente, viveu 140 anos mais, a mais do que ele já havia vivido, viu seus filhos, suas filhas, netos, até a quarta geração, e morreu lleno de dias e de vida e de bendição. O importante é o final das coisas, mais que o princípio. É no processo do princípio, do começo e o meio, que parece que muitas das vezes estão conturbados e passa muitos problemas e muitos dolores, diversas provas. Nós outros às vezes queremos parar, pero não pares aí, siga o processo de Deus. Besito, inscreva-se nesse canal.